Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 14 de maio. Vamos ver aí o que tivemos de fatos técnicos na semana e o que os gráficos nos dizem para a gente observar para a semana que vem. S&P, assim como o Nasdaq, né, estão bem desenhados para baixo. A gente já vem falando disso, tem muitas confirmações técnicas e agora a gente pode esperar aí que eles venham visitar aí as suas médias de 200. Como vai ser essa trajetória, a gente não sabe, né? Pode demorar um tempo, pode dar uma lateralizada da onde está, né? Subir um pouquinho para ir em direção. É o que indica as médias e os desenhos dos índices. Vamos só dar uma olhada aqui em alguns aspectos. Primeiro, ele já cumpriu aqui dois objetivos pelo gráfico semanal, por projeção de FIBO, e o último está aqui pela projeção lá perto da média de 200. Antes, poderíamos dizer que isto aqui era um rompimento de cabeça de pivô pelo gráfico semanal. Mas, como ele desceu mais e fez um topo maior que estes aqui, nós podemos considerar que este movimento é de cabeça de pivô, o semanal, e agora realmente houve o rompimento. Por que eu estou falando isso? Bom, nessa semana, se ele voltar aqui, e é o que eu estaria observando, nesta região, tá? Eu quero perceber como é que ele vai se comportar aqui. A gente pode olhar até pelo gráfico aqui diário, vai estar mais fácil o desenho. Como ele vai se comportar se ele chegar a vir aqui aos 440. Por quê? Média de 21 está próxima, é mais ou menos, né, o rompimento da cabeça de pivô do semanal. Se a gente tomar aqui, isso foi a cabeça de pivô, e um reteste é bem possível. E aí ele tem que dar aqui, ele tem que, né, seguindo uma trajetória baixista, ele tem que encontrar aí provavelmente alguma resistência. Estava, né, esticado, caiu um pouco mais, mas mesmo assim está mostrando divergência com outros fundos. Nasdaq, mais ou menos a mesma configuração, estava apresentando também alguma divergência, acabou até sendo um suporte aqui no índice de força relativa, né, entre o fundo de 26 de abril e o fundo de quinta-feira, 12 de maio. Também o Nasdaq está desenhado para baixo. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, se recuar e vier aqui, né, no que nós estamos acreditando que seja a linha, né, de rompimento da cabeça do pivô. Treasuries deu um recuo, a gente já estava esperando por isso nos Treasuries, dentro da trajetória altista. Podemos voltar aqui, ó, veio na média de 21 do diário, tem um espação para a média de 21 do semanal, a de 50 está cruzando a de 200, né? Deve cruzar essas próximas semanas, confirmar esse cruzamento, dificilmente vai fazer uma mudança. Ele está nesse desenho, um recuo de preços natural, não sabemos onde ele vai, né? Estou acompanhando aqui por retração de fibra do gráfico semanal, mas pode ser este ou este, tudo dentro da trajetória. Se ele recuar pouquinho e continuar subindo, é porque ainda está com bastante força. E eu comecei a especular aqui um pouco sobre desenhos, tá? Ele fez este desenho aqui, já tracei aqui a linha de 2,72, fez para cima, vamos ver se ele vai bater aqui. Por quê? Se ele bater aqui e reagir, eu vou verificar se ele não vai fazer um topinho mais ou menos em linha, formando um oco, tá? Ainda é cedo para falar isso, mas eu estou observando aqui se por um acaso ele não vai fazer isso aqui, não vai formar uma linha de pescoço. Enfim, segue o barco, é só uma especulação por enquanto. Índice dólar está recuando um pouquinho, com dificuldade, foi na sexta-feira aí que foi fazer um candle negativo aí depois de atingir uma nova máxima no intraday, tá? As moedas estão se substituindo em qual fica sustentando o índice dólar. E aí as últimas que estavam, euro-dólar, a libra-dólar e o dólar franco suíço, também deram na verdade, uma subidinha na sexta-feira, fazendo aí que
que o índice dólar desse uma recuada e uma respirada. Ele continua apresentando divergência. Vamos ver se essa semana aí ele engrena uma correção dentro da trajetória altista, né? Não tem nem o que falar aí, mas ele dá uma respirada, vinha aí convergir para alguma média. Bolsa brasileira, aí a gente tem mais pontos de observação, na minha opinião, né? Tá desenhada para baixo, tem a média ainda de 50 aqui para cima da de 200, as três estão apontando para baixo, mas a média de 50 tem que cruzar de 200 para começar a confirmar. Bateu lá na de 200 do semanal e reagiu, né? É mais ou menos a terceira vez nessa região de preço. Estou acreditando que vai romper essa puxada para cima, um respiro para voltar a cair. Aliás, o gráfico aqui do índice futuro, né? O candle de sexta-feira foi um candle bem esquisito numa região aqui que, dependendo de onde a gente colocar FIBO, é 38,8%, onde fecha. A gente tem uma dificuldade com o FIBO porque tem um gap no meio do caminho. Então a gente não sabe se essa pernada aqui está sendo jogada, se essa aqui, aonde aconteceu o início do gap, ou a pernada toda aqui que está representada no gráfico semanal. Olhando por aqui, ainda tem uma coisa aí para que eu estou observando, que é aquela minha linha de tendência central que eu venho falando dela há bastante tempo, né? Ela foi uma LTB, foi rompida, ela virou suporte, né? Depois ela virou resistência, depois ela virou suporte de novo, né? Aí cruzou e agora parece que ela está virando uma resistência. Então, esta linha aqui de tendência central está, para mim, ainda significativo. O EWZ, que eu cheguei a chamar atenção, né? Em termos de ser a última possibilidade aí, né, de esperança para os comprados, no semanal reagiu, né? Mas ele fechou, né? O preço fechou abaixo das médias de 21, 250. Porém, né, ele fecha acima do fechamento da semana anterior. Difícil, mas continua gerando alguma esperança. Fecha acima da média de 200 no diário, né? E até aqui, se a gente olhar Ishimoku, ele acaba respeitando o limite inferior da nuvem de Ishimoku. Pouca coisa ainda, mas traz algum alento se a jogada aí o Brasil a gente estiver que estar observando ele em dólares, tá? Que seja esse o jogo que está sendo jogado, né? A gente nunca tem certeza. Pelo índice futuro, é uma subida, uma respirada para vir aqui furar essa média de 200. Mas quando eu olho o EWZ, opa, tem algumas coisas. Aí quando eu junto isto com o dólar futuro, né, que está devendo uma correção e já começou a dar uma voltadinha, né? Por quê? Ele corrigiu daqui, fez um W, a gente já falou sobre este movimento aqui. Deixa eu tirar ele da tela que vai ficar mais claro. Deixa eu dar mais zoom. Né? Ele fez um movimento de W, a gente, há 2 comentários atrás, que ele estava aqui assim nos 38, eu achava que ele podia chegar nos 50, ele chegou nos 50, completou o desenho, é 50% de FIBO desta pernada aqui, e agora ele pode voltar, né, para retestar as mínimas. A projeção joga aqui nos 45 e 31, ele já começou a fazer isso. Tem algumas questões que não são técnicas, né, que jogam um pouco contra do dólar vir realmente retestar aqui, mas o que a gente pode esperar é ele dar um recuo, e isso teoricamente ajuda lá o EWZ. Então tá uma coisa assim, tem que estar bem atento aos detalhes aí. Para quem está olhando o índice, eu não vejo ainda fatos muito confirmados, né? O recuo do índice, depois de todo um desenho que ele tinha feito com grande dificuldade para cima, se desmontou rapidamente, né? E ficou alguns fiozinhos de esperança olhando pelo WZ. Então pode estar sendo um outro jogo jogado, e esse jogo pode ser o da Bolsa Brasileira em dólares. Obviamente que tem algumas diferenças entre EWZ e Ibovespa, tá? Mas eu acho que a gente pode usar sem muito prejuízo. Então estou atento a isso, né? Eu vejo esse recuo, fechou abaixo da média de
de 21 os preços aqui do semanal. Acharia estranho ter fechado acima, né? Porque nada impede, né, da gente ver este movimento aqui. Né? Nada impede. Vai ser estranho? Vai, porque ele se desenhou para baixo. Conseguiu ainda, não chegou. Podemos dizer que ele respeitou a média de 200, né, pelo semanal, que ele fez uma curva nela. Tá? Teve fechamentos abaixo, sim. Talvez não chegue nem a confirmar, né? Esse fechamento não chega nem a confirmar dos 4,70. Fez a curva com dificuldade, subiu. Ficaria mais surpreso se ele continuasse subindo, mas eu estou observando isso. É isso que eu estou olhando essa semana. Como é que ele vai se comportar agora em relação a essa média de 21 e da de 50 que cruzou? Né? Se ele vai vir aqui na de 50, como é que ele vai se comportar? Enfim, semana que vem, se ele começa a querer fechar acima da média de 21, opa, pode ser outro jogo. Então temos aí várias dúvidas em relação à Bolsa Brasileira e o dólar contra real. Nasdaq, S&P, índice dólar, Treasuries parecem estar mais resolvidos. Né? Já estão com as tendências um pouco melhor desenhadas. E para bagunçar isso, tem que fazer uns movimentos mais contundentes. Legal? Boa semana para todo mundo.